Olá, crianças, tudo bem? Hoje vamos abordar a aula de número 22, nosso primeiro livro, tá? Aula sobre o tumulto de Éfeso. Para essa lição, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias junto comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vamos ler versículo 23 em diante, tá bom? Dizendo assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são os deuses que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo encheram-se de grande ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, unânimes. Correram ao teatro, arrebatando Agai e Aristarco, macedônios companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre entre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, assinando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos, unanimemente, levantaram a voz, clamando por espaço de 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações neste momento. Crianças, nós bem sabemos que Paulo, ele estrategicamente evangelizou cidades que eram de grande relevância no seu tempo. Ele evangelizou Atenas, ele foi de algumas cidades da Macedônia, e aqui no registro de Atos capítulo 19 ele foi para Éfeso. Éfeso na época era a capital da Ásia Menor. Era o centro comercial e cultural do Império Romano, localizado na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Essa cidade tinha por volta de 300 mil habitantes. Nos nossos dias isso é um número pequeno, né? Se nós compararmos com grandes metrópoles como São Paulo, como Tóquio, como Londres. Mas para aquela época era realmente uma grande multidão, uma cidade extremamente povoada para o seu tempo. Ali eram utilizado nessa cidade, tinha atividades comerciais de diversas espécies, exportava essas mercadorias para a Europa, para outras regiões da Ásia e também para a África. Era uma cidade de extrema relevância nos tempos do apóstolo Paulo. Por isso, o apóstolo Paulo foi para essa região e ele evangelizou inicialmente os judeus. E conforme a Bíblia relata no capítulo 19, nos versículos anteriores, dos quais nós lemos, Paulo ele disputou por 3 meses com os judeus, ali tentando os persuadir, tentando os convencer realmente que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o Messias. Houve alguns que creram, porém, aqueles que não creram foram realmente uma pedra de tropeço na evangelização do apóstolo Paulo. De tal modo que Paulo teve que separar-se dos judeus e ir para os gentios. E a Bíblia relata que o trabalho de Paulo com os gentios, evangelizando, pregando o evangelho, foi de extrema relevância e teve um grande êxito, para nossa surpresa. De tal modo que ele ficou 2 anos
na cidade e nas cidades circunvizinhas de Éfeso. Muito provavelmente nesses 2 anos que foi plantada as demais igrejas da Ásia Menor, como descrito em Apocalipse, como Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, entre outras cidades da Ásia Menor. Então ali Paulo fica por 2 anos ensinando nas sinagogas, 2 anos ensinando de casa em casa o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por 2 anos evangelizando nas praças, nas ruas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, não é verdade, crianças? De tal modo foi o êxito do apóstolo Paulo que uma grande multidão de pessoas foram convertidas, foram salvas das trevas para a maravilhosa luz. A cidade de Éfeso não era só conhecida por ser um centro cultural e um centro comercial da Ásia. Também era um centro de idolatria, pois havia ali um templo da grande deusa Diana, que era considerada deusa dos Efésios, deusa Diana, na qual muitas pessoas dentre diversas localidades do mundo iam até Éfeso apenas para prestar homenagem àquela deusa. Pois bem, por sorte dessa evangelização, ou seja, por intermédio da evangelização do apóstolo Paulo, houve uma tão grande quantidade de pessoas que foram salvas, que elas se reuniram nas praças para queimar os seus livros e fizeram uma grande fogueira de livros de feitiçaria, livros de ocultismo, e nós poderíamos considerar livros espíritas. Veja, crianças, quão maravilhoso é o agir de Deus. Quão grande é o agir de Deus na conversão de pessoas, de tal modo que as pessoas pegaram livros que valiam uma grande quantidade de dinheiro no tempo deles. Livros que variam diversas peças de prata. Em nossos dias podemos colocar uma estimativa aí entre 5 mil a 10 mil reais cada livro, de tão precioso que era para os éfesos daquela época. Mas por terem sido salvos, por crerem no Senhor Jesus Cristo, eles estavam dispostos a lançar fora tudo isso que era de valor, mas que era ofensivo aos olhos de Deus. Então eles pegaram esses livros, unanimemente foram às praças e queimaram em praça pública, para todos verem que aquilo agora era rechaçado pelos cristãos. O que outrora era motivo de adoração a outros deuses, de ocultismo, feitiçarias, agora não. Eles pertenciam a Cristo. Eles tinham uma nova conduta. Eles tinham agora um novo estilo de vida. Agora eles tinham o próprio Deus habitando dentro de suas vidas, que os guiavam, que os conduziam, e por eles terem o Senhor nas suas vidas, eles queriam agradar ao Senhor em todas as coisas. Veja que coisa maravilhosa, crianças, que ocorreu em Éfeso. 2 anos, uma grande multidão de conversão, as pessoas demonstrando publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui está o resultado: fidelidade, santidade, perseverança nos caminhos do Senhor. Pois bem, mas haviam pessoas que ganhavam grande dinheiro, grande quantia de dinheiro através daqueles atos idólatras do povo de Éfeso. Diversos artífices, ourives, pessoas que trabalhavam com pedras preciosas, com prata, com ouro, ganhavam uma grande quantia em dinheiro por causa daqueles atos idólatras dos Efésios. De como? Vendendo peças do templo ou da deusa Diana, vendendo ouro, vendendo utensílios femininos como brincos, colares, roupas. Então, a idolatria daquela cidade era tão forte que até movimentava significativamente o comércio local. Será que nós podemos ver isso em nosso país nos dias de hoje? Certamente que sim, crianças. Nós que já fomos algumas vezes
na cidade de Aparecida do Norte, aqui no Brasil, também dispõe de coisas bem semelhantes aos Efésios daquele tempo. Na Aparecida do Norte, a cidade inteira dispõe-se do fim lucrativo primordial, que é de vender velas, vender terços, de hotéis para hospedar as pessoas que vão para lá, fazer suas preces na Catedral da Aparecida do Norte, entre outras coisas. Então, nosso país também é um centro de idolatria muito parecido com a de Éfeso, chamada Aparecida do Norte. Mas não vou me atentar à cidade do Brasil propriamente aqui nesta aula. Pois bem, Éfeso, crianças, por ter uma grande quantidade de cristãos agora, esses comerciantes, esses ourives, artífices, viram os seus comércios e suas prosperidades serem abaladas. O seu ganho era a idolatria. Muitas pessoas tinham se convertido ao Senhor. Agora o seu lucro tinha diminuído drasticamente. Eles ficaram desesperados. De tal forma que eles fizeram um motim, se reuniram no teatro que tinham na cidade de Éfeso, apenas para acusar Gaio, como diz a Bíblia aqui, Gaio e Aristarco, os companheiros do apóstolo Paulo, de sedição, de profanarem o templo da deusa Diana. Inventaram mentiras para acusar eles de sedição, de amotinadores, por destruir a veneração da deusa Diana. Eles inventaram mentiras para culpar alguém dos seus grandes prejuízos. Mal sabia ele que, na verdade, havia acontecido um grande avivamento na cidade. Um dos maiores registrados até hoje, no qual uma grande multidão de pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Pois bem, crianças, eles ali sendo expostos a esse vitupério, por assim dizer, pessoas levantavam algumas acusações e outras levantaram outras acusações contra Gaio e Aristarco, de forma que eles não tinham uma concordância entre si das acusações, como a Bíblia vai dizer. Mas, quando conheceram que era judeu, isso é Alexandre, como diz a Bíblia aqui em versículo 34, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Esse teatro que eles estavam reunidos cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Imagina só, a grande multidão de pessoas ali tentando acusar Aristarco e Gaio por muitas coisas e não sendo bem-sucedidos. Até que chega Alexandre, o judeu, tentando apaziguar a situação, acalmar a situação. Eles unanimemente ouvirem que era judeu, eles começam a clamar, a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Veja que grande idolatria havia naquela região, não é, crianças? Era terrível. Mas uma religião, uma adoração a essa deusa Diana, que era conhecida por todos os habitantes da Ásia Menor e também das cidades e países circunvizinhos da região da Turquia, que era famosa naquele tempo. Hoje em dia ninguém conhece mais a deusa Diana praticamente. Ninguém mais presta adoração à deusa Diana em nossos dias. Ninguém mais oferece oferendas, sacrifícios, qualquer tipo de adoração à deusa Diana nos nossos dias. Que interessante, né, crianças? Essas coisas ficaram para trás. Uma multidão de pessoas veneravam a deusa Diana, mas quem é a deusa Diana nos nossos dias?
Não existe mais adoração nenhuma, porque esses deuses são falsos. E por serem deuses falsos, não permanecerão sendo venerados por muito tempo. Assim são as falsas religiões nos nossos dias. Como houve muitas falsas religiões nos tempos do apóstolo Paulo, como os saduceus, o farisaísmo, entre outras seitas, outras religiões diversas que havia naquela época, não prevaleceram. Não prevaleceram. Não estão em pé até hoje. Por quê? Porque eram religiões falsas. Eram adorações falsas. Nossos dias, da mesma forma também, crianças, nossos dias. Muitas religiões que são proeminentes, que são de sofrem, fazem grandes aparições em nossos dias e é de grande relevância, entre aspas, em nossos dias, elas não prevalecerão, crianças. Nós bem sabemos que o Senhor está para voltar em breve, mas se o Senhor não voltasse, ou melhor dizendo, se o Senhor tardar a sua volta, por exemplo, em mais ou menos 1000 anos, por exemplo, que nós acreditamos que ele vai voltar muito mais em breve, essas religiões serão aniquiladas. Porque são religiões falsas que nós temos nos nossos dias, como o espiritismo, como entre diversas outras que nós podemos nomear aqui. São religiões falsas, elas não prevalecerão com o tempo. Então, crianças, isso é uma coisa interessante de se considerar. Que se passaram 2000 anos, nós não sabemos mais nada acerca dessa deusa Diana, praticamente. Mas nós sabemos que o Evangelho está tão vivo e é tão atual como nos dias do apóstolo Paulo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que permanecerá por todo o sempre. Esse é o Evangelho do nosso Senhor. Então, crianças, fazemos essa indagação a vocês. Vocês realmente já passaram da morte para a vida, como demonstrou os habitantes de Éfeso, de tal forma de deixar de lado tudo aquilo que é desagradável a Deus e lançar fora apenas para servir ao Senhor Jesus Cristo? Vocês já passaram da morte para a vida? Se não, crianças, o que está esperando? Busque enquanto é tempo o Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo, porque Ele em breve voltará. O Senhor te dá oportunidades diárias de buscar a face de Deus, de buscar a salvação, buscar o perdão dos seus pecados. Busque o Senhor. Você terá uma nova vida, será uma vida de grande regozijo no Senhor, não uma vida sem dificuldades, porque essa não é a vida do cristão, uma vida sem dificuldades. A vida do cristão é uma vida de dificuldades, mas que tem por finalidade viver para a glória de Deus, e o fim da sua carreira é a vida eterna. Tá bom, crianças? Deixe essa mensagem a vocês, que vocês possam refletir nesse momento e que o Senhor aplique em nosso coração. Amém.